Estamos de volta com o Jornal da Mix. Hoje a gente tem um convidado especial aqui, uma pessoa muito querida, um político muito querido, que passou um momento muito difícil agora, recentemente, um acidente de kitesurf, e ele teve que lutar pela vida, passou por um período muito crítico, mas o melhor de tudo é que ele se recuperou, graças a Deus, e está aqui com a gente, conversando, inclusive fazendo planos para 2026. Então, o nosso convidado hoje é o ex-deputado federal, Rafael Mota. Bom dia, Rafael. Bom dia os amigos da Mix, é um prazer estar aqui. A Duda, a João, a Adelma aqui que fez um comentário. Adelma, não é isso? Adelmo Freire. Fez um comentário belíssimo aqui sobre fé, né? Sobre crença, sobre pensamento Palavras positivo. positivas, né? Importante demais. Rafael, antes da gente falar, eu acho que o mais importante, você tem dado várias entrevistas, muita gente já acompanha, inclusive, a história, mas muita gente que acompanha o Jornal da Mix não sabe exatamente o que é que você passou. Então, eu queria que você contasse esse momento difícil que você passou e como foi o acidente e como foi o período aí das cirurgias e da recuperação. Bom, primeiro dizer que eu sou ouvinte assíduo da 103, viu? O gosto musical é o que eu gosto demais. Bom, e assim, foi um momento muito trágico, né? Assim, foi uma situação muito trágica que poderia ter gerado realmente uma tragédia. Fiquei entre a vida e a morte, realmente. Eu tive, para quem não sabe, eu tive um acidente praticando kitesurf. Cerca de 50 dias, salvo engano, Um pouquinho mais de 50 dias. 2 meses. Isso. E nesse acidente eu caí violentamente de uma altura muito, muito significativa. Eu caí de 10 metros de altura e de 60 metros de comprimento. Então foi uma queda bastante violenta, né? Eu ando de kite, vale lembrar e ressaltar que eu ando de kite há mais de 20 anos. Tenho total controle do que eu estava fazendo, só que a vida é um estalar de dedos, né? Um sopro, né? Então... Já tinha acontecido alguma coisa com você? Algum incidente não. antes? Não. Torcer tornozelo, luxar o ombro, mas nada tão violento quanto aconteceu, né? Então, kitesurf, assim como qualquer esporte, oferece seus riscos. Quem está pensando em andar de kitesurf não desiste, que é um esporte muito bacana, muito gostoso, assim, terapêutico, eu diria. E a vida é assim, você vai atravessar uma rua, quando você menos imagina, você instalar de dedos, você pode estar entre a vida e a morte, como foi o meu caso, né? Mas assim, de um modo geral, apesar da violência do acidente, a minha recuperação foi muito rápida. E eu sou engenheiro, sabe, Diógenes? Então, a gente trata muito sobre processos, né? Processos. E nos processos eles podem dar certo e errado. E então, assim, houve muitas situações onde o CIS poderia dar muito errado ou poderia dar muito certo. Então, aconteceu sempre coisas positivas. Então, assim, eu podia estar paralítico, eu podia ter um dano cerebral, eu podia estar sem a visão de um olho, eu podia ter não sobrevivido, podia estar só com um pulmão. Mas, assim, realmente, como o Adelmo Freire estava falando, né? A gente tem pensamento positivo e fé também. Não digo somente a fé religiosa, que eu sou um cristão que acredito muito em Deus, mas após o acidente eu passei a me apegar muito mais a ele. Então, assim, tudo deu certo. E não tem como ser só acaso, sabe? Foi muita sorte. E qual foi o momento mais crítico, além do acidente, no dia do acidente? Quais foram os momentos mais... Olha, o momento mais crítico, assim... O acidente foi um acidente violento, como disse, eu caí desacordado, direto na areia já compactada. Com fraturas? Politraumas pelo corpo, né? Fazer aqui uma listinha aqui. Eu fraturei o osso externo, que é o osso que está na frente do coração, que é uma das dores mais lancinantes que existe. Meu Deus. Abriu no meio aqui meu peito. Tive um trauma, um hematoma no coração, Pedro, que poderia ter sido extremamente fatal, né? Ter rompido a artéria aorta, por exemplo, e lá eu morri ali na praia. Tive um rompimento de 3 vértebras, que poderia comprometer a minha medula, né? Os movimentos, principalmente dos membros inferiores. Tive a quebra da omoplata, o ombro, tive uma lesão grave no ombro. Então, foi uma série de... Pulso, né? No punho, né? Eu tive uma fratura de rádio, tive uma fratura também aqui ao redor do olho direito, né? No globo ocular. Então, assim, são placas, parafusos, acho que eu tenho hoje um corpo biônico, mas continuo, como eu disse, com a mesma alma, com a mesma personalidade. Lógico, muito mais apegado à fé, muito mais apegado a Deus. Mas, assim, o principal momento, assim, de maior dificuldade, que poderia ter realmente tido um desfecho diferente do que é hoje, eu com saúde andando e com a racionalidade no lugar, poderia ter falecido realmente em relação à lesão do brônquio.
O brônquio, para quem não entende, é um caninho, né? Que, digamos assim, a gente respira pela traqueia e depois ele se divide em um Y, esse tubo, onde leva ar, né, oxigênio para ambos os pulmões. Então, eu tinha rompido um desses brônquios. Então, assim, eu estava jogando muito ar para dentro da cavidade corpórea. Então, isso estava pressionando meus órgãos. E, por exemplo, o pulmão direito, né, que o rompimento foi no esquerdo, ele já estava sofrendo porque ele tinha que fazer pressão demais para poder inflá-lo. Então, assim, eu fiquei meio que parecido com o Shrek, sabe? Todo inchado e tal, jogando muito ar para a cavidade corpórea. E aí perceberam que tem algo errado, fizeram uma nova broncoscopia, que é com a câmera saber como é que está o brônquio, e viram que tem esse rompimento. Isso foi já gravíssimo. lá em São Paulo. No Valfredo. Ah, no Valfredo aqui? O que salvou minha Tá. vida de onde foi o Valfredo Gugel. Tá. O Hospital Valfredo Gugel do SUS foi o grande responsável por eu estar aqui hoje. Que é referência nossa aqui De em trauma, termos de emergência, né? Em caso de graves acidentes, você Eu tô tem a chamando- sorte de ser levado para lá primeiro e depois vai. Não, com- pior, eu já era final de tarde, então eu tinha pouco tempo para praticar o kite. Então eu velejei dentro de Natal. Tinha um médico do SAMU lá. Coincidentemente, tinha acabado de velejar e estava entrando no carro para ir embora, mas viu o movimento, voltou. O Dr. Romerito, que me ajudou, ele imediatamente ligou para a SAMU, veio uma SAMU UTI. Então, assim, tudo foram milagres, cara, que aconteceram. Não tem como classificar isso, sabe, Duda? Rafael, e a gente vê você assim falando com mobilidade, né? Mais de um mês já do acidente, quase 2. E hoje, como é que tá a sua rotina? Você tá em tratamento, tá tomando medicação ainda para conseguir, né, reverter também todas essas sequelas? Se eu falar para você que eu não estou tomando nenhuma medicação, eu só estou fazendo fisioterapia, por incrível que pareça. Que coisa boa. Em 30 dias, Duda, eu já estava na minha casa em Natal, 30 dias do acidente. Eu já estava na minha casa em Natal, fazendo meus afazeres domésticos. Eu moro só, cozinhando, ajeitando o quarto, fazendo cama, tudo, me abaixando, tomando banho, tudo tranquilo. Então foi assim, até a recuperação foi outro milagre. Eu estava, obviamente, com 12 quilos a mais, uma musculatura muito rígida, né? Sempre tive hábitos saudáveis, Pedro. Então, tudo isso ajudou na minha Ajudou, recuperação. com certeza. Ajudou na minha... Corticoide muito, Rafael? Rapaz, eu não sei se aplicaram em mim, que eu estava dormindo, né? Que eu passei 12 dias em coma, induzido, e 12 dias entubado. Mas, assim, a recuperação, os médicos falavam, ó, cara, aqui nessa UTI eu nunca vi alguém se recuperar tão rápido. A recuperação foi muito Mas rápida. eu acho que a sua condição física ajudou muito. de Condição atleta, física. Eu tô, lógico, mais pálido, mais magro, tô engordando aos poucos, mas tô nem aí para isso. Mas hoje, então, é só a fisioterapia? Fisioterapia. Lógico, eu cuido muito da alimentação, né? Eu tô fazendo uma dieta para recuperar o peso, etc. Mas, Rafael, você tem traumas psicológicos? Não tenho traumas psicológicos. Rafael, você tem dores? Tenho dores, mas a cada dia tem reduzido ainda mais essas dores. Você tem alguma dificuldade de respirar, questão do pulmonar, mesma capacidade pulmonar. Então, assim, eu não tenho o que falar, sabe? E é difícil eu tentar imaginar que há 50 dias atrás eu estava entre a vida e a morte. Rafael, só para finalizar esse assunto do acidente, você lembra de algum momento? Você estava lúcido? Você perdeu esse Lembro. E só para aproveitar que o Pedro está falando, e você falou que não tem traumas, mas passar pelo que você passou, deixa alguma sequela do ponto de vista de, sei lá, acordar de madrugada com pesadelo, ter medo de fazer alguma coisa. Isso, você não está pensando nisso agora? Não, eu vou dizer o momento assim mais como que eu tive maior dificuldade. Primeiro que eu lembro alguns momentos do acidente, eu me lembro deu uma rajada de vento, eu sei o que eu estava fazendo, volto a dizer, eu pratico há mais de 20 anos. E na hora que eu dei o salto, né, o vento estava muito forte naquele dia, né, final de agosto e tal, mas é o que todo kitesurfista quer, vento torando. E o vento estava muito forte e quando eu dei o salto, realmente deu uma rajada completamente diferente, que nunca tinha acontecido isso comigo, e me jogou para a areia. Estava velejando ali na Praia do Forte, que é meio apertadinha, digamos assim. E quando me jogou para a areia, eu tentei me direcionar para o outro lado. Só que aí o vento, do jeito que veio, ele cessou. Então eu tive essa queda, né? Então, assim, eu lembro de chegar no solo, aí não lembro mais, porque eu fiquei desacordado. Aí teve um amigo nosso que foi tentar me desconectar do equipamento, então ele colocou o kite em uma posição que o vento estava tão forte que me deu uma nova queda. E eu já estava com 3 vértebras fraturadas. E aí eu me lembro de muito sangue, né? De acordar olhando para o teto, para o céu, digamos assim, e muita gente me arrodeando, né? O pessoal que estava lá na praia, os amigos e tal. Eu me lembro de me colocarem numa maca improvisada, que era a prancha, né? Me levarem, eu vendo todo mundo vendo o céu e as pessoas ao redor.
E eu me lembro que eu não tinha absolutamente nenhuma dor, Pedro. Que é tão incrível que, assim, eu volto a dizer, esse rompimento do osso externo é uma dor absurda. Tem a dor do parto, tem a dor do cálculo renal e tem essa dor que é uma das mais críticas, assim. Eu não me lembro de não ter Essa sentido dor veio quando? Porque em algum momento... veio, tem outra não história veio, porque não aí veio. você já estava à base de medicamentos e tal. Eu não sei se era medicação, não sei se era adrenalina, não sei o que foi. Eu atribuo a Deus. Ele tem sido tão bom comigo que nem dor eu senti. E aí na ambulância eu me lembro também e tal, etc. E falando que você falou sobre a questão... De pesadelo, de acordar, Isso, de de traumas com medo, psicológicos e tal. Eu tive, na verdade, 2 momentos que foram significativos nesse sentido. Durante o coma, por incrível que pareça que eu estava numa profundidade muito grande de coma, né, de sedação, mas eu me lembro, ao embarcar, que eu fui de UTI aérea para São Paulo para fazer outras cirurgias, foram 6 cirurgias em 12 dias, e eu me lembro que senti o cheiro do querosene do avião, que eu sou piloto de avião, então é muito característico, e me lembro também de uma voz que falava comigo, que ela perguntava toda hora se eu merecia estar vivo. Aí eu tentava argumentava, etc. E ele continuava insistindo, até o ponto de eu me irritar realmente e meio que debater, né? Com essa, não sei, podia ser alucinação, podia ser um sonho, podia ser um pesadelo, poderia ser algo espiritual também, né? Querendo saber se eu merecia estar ali ou não. E eu não consigo decifrar isso. Mas foi algo muito evidente. E as noites também, Diógenes, quando eu acordei e fui estubado, eu tinha muitos questionamentos à noite. Aquele dia tinha muita atividade, médico, medicação, etc. Conversava com um amigo que Mas ia à visitar. noite era só você e Deus. Né? Aí era uma coisa mais complicada, porque eu acho que, tipo, eu estava meio que entrando numa depressão. Porque eu me questionava muito sobre por que aconteceu isso comigo, do nada, fazendo uma coisa que eu sei fazer muito. Por que eu quase morri, por que eu estou dando trabalho para a família, se deslocar de Natal para lá, para São Paulo, para os amigos, preocupação. Mas aí eu parei com isso, sabe? Eu aceitei a situação, eu agradeço muito o que aconteceu, mesmo sendo coisa ruim, porque isso me fez ressignificar muita coisa hoje na minha vida, me fez ter muito mais pensamento positivo, Adão, porque realmente o cérebro, quando você está tendo um pensamento positivo, ele muda toda a estrutura, ele muda toda a sua química corporal, ele lhe dá muito Adão mais... falou isso aqui exatamente. Eu estava ouvindo, Uma exatamente. simples palavra, um bom dia. Isso, se você tiver uma infecção, basta você ter uma infecção. Se você for pessimista, o risco de você ter um desfecho grave é altíssimo. Mas quando você tem pensamento positivo, tem estudos, né? Efeito placebo, etc. E tal. Mas quando você tem um pensamento positivo, você muda sua química corporal, você muda suas defesas, etc. Então, eu tive muita fé, tive muito pensamento positivo. Volto a dizer, os médicos maravilhosos aqui do Valfredo, lá de São Paulo, os médicos do SAMU, médicos amigos também que me ajudaram, e principalmente, eu digo para você, as orações. A corrente de orações foi algo que eu não consegui imaginar de nada. O pensamento foi positivo. Olha, então, algumas palavras positivas para você, que a Cida Bedino está dizendo aqui, que incrível a história de Rafael. Verdadeiro milagre, glória a Deus. Obrigado. O Fernando Alves está dizendo aqui, aí, meu federal, 2026, parabéns, Rafael, sou seu fã. Valeu, Fernandão, um abraço. E o Francisco Peneto está dizendo aqui, o tesoura de vento derruba até a aeronave. Será que foi isso que derrubou no seu caso? Você chegou a pode ter sido uma tesoura de vento. Que é isso? Meteorologia. Meteorologia. A gente estuda muito para ser piloto de avião, então tem alguns livros que a gente tem que ler de meteorologia. Tesoura de vento é quando tem uma nuvem específica, geralmente de tempestade, e ela tem o poder de sugar os ventos em direção a ela. Então, eles formam ventos horizontais em direção a essa nuvem que é chamada de cumulonimbus. Então, você está, às vezes, pilotando um avião e, de repente, você vê um vento través que é absurdo. É meio técnico, mas pode ter sido uma tesoura de vento, realmente. Que é um vento muito perigoso e muito forte. Tesoura de vento na praia, né? Inclusive. Acontece em todos os lugares. Quando você vê aquelas nuvens altas e tal, que tem um rabo de galo em cima, aquilo é um cumulonimbus. Então, o vento se direciona para ela, uma zona de baixa pressão. Tá aí, um momento de ensinamentos, né? Rafael, vamos agora falar de uma coisa tão difícil quanto essa que a gente... Que você adora, né, Diego? De passagem. Não, eu acompanho. São os ossos do ofício. Rafael, vamos falar um pouquinho da política, porque antes desse momento pessoal que você viveu e tal, você já estava trabalhando aí a possibilidade de uma pré-candidatura à Câmara dos Deputados, né? Você que já foi deputado federal, inclusive um deputado extremamente respeitado lá no parlamento, e você estava se preparando para isso. Como é que estão seus planos, inclusive com a retomada deles agora? E olha, é o seguinte,
às vezes as pessoas que passam por um trauma como esse, né, uma quase tragédia, às vezes as pessoas ficam reflexivas, entram num momento mais pessimista, ou, como disse, entram numa depressão, etc. Existem essas situações pós-traumáticas, né? Mas no meu caso, está no passado. Eu falo tranquilamente, não tenho trauma, foi uma fase muito difícil. Às vezes eu demoro a assimilar que foi uma situação de quase morrer, realmente. Assim, a gente ressignifica muitas coisas que você tem crença, né? E volta a ter mais fé. Mas o meu projeto de candidato a deputado federal permanece. A gente já estava nessa recomposição de base, né? Eu que fui deputado federal por 2 mandatos, né? Tive uma reeleição muito boa. Você foi vereador, 2 vezes deputado, né? Isso, candidato ao Senado. Candidato ao Senado e a prefeito de Natal. Isso, Então, você, apesar de jovem, você já tem uma trajetória política significativa. Um pouco né? de experiência, eu diria. Então, assim, essa questão de ter sido deputado, a gente sempre votou com a população, sabe? Nunca vendi minha consciência em troca de cargos, nunca votei contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, votei contra o fundo, etc. Uma série de coisas que é o que a população espera de um parlamentar. Porque, às vezes, o parlamentar sabe pedir o voto, mas não sabe entregar o que pediu. Rafael, você tinha uma aproximação muito grande com o governo Fátima, você inclusive sempre disse isso, porque quando deputado federal, Fátima foi uma das que chegou muito próximo de você. Me recepcionou em Brasília. Isso. Mas depois vocês tiveram esse distanciamento para prefeito, quando Fátima tinha um candidato e você saiu candidato e tudo mais. Tá? Para o Senado a mesma coisa. Como é que você vê o momento atual? Olha, antes de mais nada, a gente teve esse distanciamento político, vale salientar. Tenho muita gratidão a Fátima, estou falando como pessoa, porque realmente ela tinha uma experiência enfim, legislativo muito grande, né? A história política dela. No parlamento, ela foi uma pessoa que teve essa recepção comigo. Falou, Rafael, eu acho que uma comissão bacana é essa, da educação, para você seguir. Fale sobre isso, fale sobre aquilo. Ele apontou caminhos, né? Ela você tem muita sempre gratidão deixou isso muito isso. claro, tá? Não, sou uma pessoa que minha gratidão, eu não escondo o meu passado e sou muito grato a quem me ajudou. E tenho essa gratidão. E a gente teve um distanciamento político. Ela tinha uma campanha dela, que tinha que cuidar, e eu tinha também a minha Seu campanha, projeto, o meu projeto político, que eu precisava caminhar também. Isso foi em 22, né? Quando Fátima foi candidata à reeleição e você caminhou para a candidatura ao Senado. Votando nela. E em Lula também, naquele período. Então, Dentro da base, né? Porque eu segui a minha coerência, né? Que era do PSB, um partido de centro-esquerda, que tinha Alckmin como candidato a vice de Lula. Então, seria natural que houvesse, talvez, uma reciprocidade aqui no Rio Grande do Norte. Naquela ocasião, você foi muito pressionado para desistir dessa candidatura, para não atrapalhar, por exemplo, inclusive, planos. Aliás, há quem diga que você atrapalhou... Que eu ajudei Rogério, atrapalhei Carlos, né? Você sente isso? Não, de forma nenhuma. Eu estava cuidando da minha vida, do meu futuro político e tal. Imaginei que naturalmente pudesse se caminhar junto com o governo do Estado. Volto a dizer, votei em Fátima naquele momento, votei em Lula. Olha, você pensava em se eleger, né? Você pensava em se eleger naquela ocasião. E assim, realmente, o projeto de Fátima era ser reeleita governadora, e para isso ela tentou afastar possíveis candidatos que poderiam fazer frente ao projeto dela. Delas e é natural. Caro, né? Exatamente. Então, assim, foi bem natural. O que não foi natural, do meu ponto de vista, foi o eleitor olhar e ver Carlos Eduardo, em um momento, pedindo voto para Bolsonaro, de repente, há 4 anos atrás, depois pedindo voto para Ciro na própria campanha, e depois, no final, tendo apoio de Lula. Então, é muita peça que não cabia ali, era um Lego que não estava encaixando. Então, foi onde a gente teve uma votação muito expressiva. Diógenes, eu não tinha... Pedro, vocês acompanharam muito bem que eu não tinha candidato a deputado federal, não tinha deputado federal me apoiando, deputado estadual, senador, governo do estado, governo federal. Eu tinha só a população do Rio Grande do Norte que acompanhou o que a gente pretendia fazer pelo Rio Grande do Norte enquanto senador, e a gente teve essa votação de quase 400 mil votos. E, aliás, você teve uma votação muito expressiva, né, Rafael? Muito expressiva, me surpreendeu muito e tal. As pessoas acreditaram na nossa candidatura, entendeu? Mas Rafael, você ajudou o Rogério Marinho a atrapalhar o Carlos Eduardo. Duda, não é uma matemática simples, que você pega meus votos, junto com os votos de Carlos Eduardo, e dava superior a Rogério Marinho. Não é assim. Carlos Eduardo, ele tinha uma rejeição dos prefeitos. E eu tinha interior do estado, né? E eu tinha vários prefeitos que votavam em mim. Então, assim, os prefeitos falavam assim, Rafael, Rogério mandou aqui não sei quantos tratores, aquela máquina do ministério que ele usou para comprar os votos, né? Então, assim, ele
ele praticamente usou o Ministério para fazer uma base eleitoral. O peso da máquina. Então, assim, não é uma somatória normal. Os prefeitos que votavam em mim, as pessoas da política, vereadores, suplentes, vice-prefeitos, iriam caminhar, teoricamente, com o Rogério, porque falava, Rafael, não tenho como pedir voto para Rogério, primeiro, que ele tem uma grande rejeição, segundo, que o povo aqui é louco por você. Então, teve essa situação, né? Nosso tempo está chegando no final, mas eu Falei tenho demais, né? Não, pelo contrário, a conversa está boa e a gente está chegando ao final. Eu queria só duas coisas. Primeiro, com quem realmente você está conversando do ponto de vista partidário e o que é que você vislumbra, inclusive, com candidaturas majoritárias aí para apoiamento ou se isso ainda está muito cedo para decidir? As duas coisas, partido Vou e... tentar ser bem breve aqui, mas Vamos lá. eu não escondo nada das minhas conversas, a não ser que a pessoa peça reserva. Eu não tenho nada a esconder, mas eu conversei já com o pessoal do PRD, que me convidou, conversei com o PRD. PRD. É isso, PRD, que hoje é Leandro Prudêncio que preside, né? Você hoje Partido ainda está pequeno. no Avante, né? Estou sem partido hoje. Já está Sem desfiliado. partido, Tá, Isso. ok. Então, assim, eu conversei com o Rivaldo Fernandes recentemente, do PV. Conversei com o Kelps já várias vezes, várias Que oportunidades. tem aquela história da nominata lá, Isso. com um grupo que pode ir para o MDB, Isso, né? Isso. Tive uma conversa com o Carlos Eduardo, ao telefone, que é uma pessoa que politicamente a gente se manteve distância em um momento político, mas eu não tenho nenhum veto, nem nada. E não contra ficou ele. mágoa? De forma nenhuma. Eu não tenho mágoa de ninguém. Não, Eu tenho mágoa, sido- inclusive da parte dele para você. Não, pelo contrário, nossas famílias são amigas há muito tempo. Ele anda magoado com o Álvaro Dias. eu sentir isso. nos eu vi últimos umas trocas de tempos. farpas. Aliás, bastante magoado. Ambos, né? Me parece que teve uma troca de farpas aí, indelicadezas de ambas as partes. O Álvaro está até calado, mas quem está soltando os cachorros é Continua, Carlos Eduardo. Então, conversou com o Carlos. Você conversou com O MDB? PT? Não, com o PT eu tive depois do acidente, foi muito recente. Fátima ligou, fiquei muito feliz porque foi um gesto solidário e muito autêntico da parte dela. Falei com Natália também, que tivemos um embate político há 2 anos atrás. Sua ex-colega há um ano também, atrás. no parlamento. Que eu tenho um carinho por ela, a gente é amigo de colégio e tal. Então ela estava muito preocupada com a minha situação, falava muito com meu irmão. São coisas que você não é que você se surpreenda, que são esperadas de pessoas que às vezes você tem um distanciamento político, mas você se surpreende positivamente, entendeu? Pessoas que souberam separar, né, Rafael? Total. Então, partidariamente, pelo visto, você está em aberto ainda. Não, eu tô Quando é em que você vai aberto, definir isso? Adiante, eu Março? não sou muito de esperar as coisas, não, mas existe um prazo legal até março, porque a gente precisa ver o cenário. Quem são os candidatos a governador, quem são os candidatos a deputado federal. Porque hoje a legislação não permite mais coligação, então você tem que estar num grupo, digamos assim. Então Você tem que estar numa nominata forte, né? E que tem a chance. Que tem a Rafael, chance. hoje tem um candidato ao governo? Olha, assim, eu tenho muita admiração por Cadu, que é um grande secretário, um cara técnico demais, uma boa gente demais. Pré-candidato do PT, né? Exatamente, tem um carinho especial por ele, é um cara que sempre me tratou bem, e eu acho que é um técnico que a gente talvez precise para o Estado. E também com o Alisson, que mostrou competência em Mossoró, uma pessoa que eu tenho amizade, fora política, desde o dia que ele entrou na política, eu vi que tinha um futuro político, a história dele é muito bonita, ele tem feito comprovado que é um bom prefeito em Mossoró, então é uma aprovação muito grande. E também é técnico, né? Agora, sim, eu não tenho como caminhar de forma nenhuma por exemplo... Com a direita, com o Rogério. Eu vou dizer a direita, o pessoal mais radical, né? Eu acho que o Rogério não é um bom senador para o Rio Grande do Norte, os pensamentos dele são completamente... vai de encontro ao meu, entendeu? A sua linha de trabalho. Né? Isso, não tenho condições nenhuma, não tenho admiração pelo seu trabalho, acho que atrapalhou muito a vida do trabalhador e do aposentado. E é uma pessoa que, enfim, não tem... Você falou em Alisson. Se Alisson estiver num palanque, juntando o Stício, o próprio Rogério, você não... A chance de você se alinhar é difícil. Assim, se tiver o apoio do bolsonarismo, raiz mesmo, entendeu? Eu acho um pouco mais complicado. Mas é uma opção que você vota na pessoa, você não vota quem está apoiando, né? Eu não gosto dele porque não sei quem apoia ele. Não é bem assim. Mas, assim, eu sei distanciar isso, sabe? Mas, assim, realmente caminhar com a extrema é um pouco mais complicado para mim, pela minha linha mais de pensamento. Assembleia Legislativa, você tem como opção, não? A Assembleia Legislativa é uma disputa muito forte, muito pesada, apesar de ser mais vagas e você necessitar de menos votos, mas é uma disputa muito, muito complicada, porque os eleitores têm muita proximidade, conhece alguém que é candidato ou conhece alguém que tenha feito... Entrar nesse jogo é mais complicado ainda, né? Principalmente pelas bases do interior. Eu pergunto porque Principalmente. Eu pergunto porque o seu pai já foi
Sim, né? Tem vários mandatos, presidente da Ricardo foi- Assembleia, também isso. poderia ser uma opção, né? Não, mas essa opção está bem distante, Deputado federal. Federal, candidatíssimo, é isso aí. mesmo. Eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios de Rafael Mota, ex-deputado federal, atualmente sem partido, mas com planos de disputar as eleições de 2026. Rafael, muito obrigado. Boa sorte cada vez mais na sua recuperação e que Deus o abençoe. Eu que você agradeço, muito possa- obrigado a você, Diógenes, obrigado a Duda, obrigado também ao Pedro, que é um prazer estar aqui na Rádio Mix, como eu volto a dizer, que tem um bom gosto musical, que eu sou fiel ali na audiência. Continue escutando, porque Daniel Lima vai cuidar aí dos teclados aí Bota até, pra moer, Daniel. até Bota pra começar moer. a tarde. É isso aí, Obrigado. ficamos aqui. Amanhã estaremos de volta com o Jornal da Mix. Até